noite, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 2 ainda. Nós vamos ler dos versículos de 13 a 16. Como os irmãos sabem, as 2 semanas que antecederam essa, nós também estudamos esse texto de 10 a 16. E esse trecho, o profeta Malaquias, ele vai falar sobre casamento. Nós vimos no domingo em que vimos o primeiro momento sobre esse texto, sobre como é instituído o casamento e quais são os elementos necessários e como Deus ordenou esta instituição do casamento e família. Vimos, por exemplo, que o Senhor rejeita a união homossexual, que o casamento ele é preparado para uma união heterossexual, uma união frutífera. E vimos no domingo anterior que esta mesma união entre homem e mulher, o Senhor também ordena que ela seja entre um homem e uma mulher que fazem parte do povo de Deus, rejeitando também, à luz do texto em que estamos estudando, o casamento que é chamado de casamento misto. Hoje nós vamos trabalhar mais uma característica que está presente nesse texto, que é sobre o divórcio. Um assunto que tem se popularizado, certamente eu acredito até que se banalizado nos últimos anos, tornou tão comum que torna-se banal, não é? Mas nós precisamos buscar luz na palavra do Senhor para compreendermos o que significa, do que se trata, o que o Senhor Deus ensina a respeito e qual deve ser então a conduta do povo de Deus no que diz respeito a essa prática que, embora tenha se tornado comum, nós sabemos pela vontade do Senhor, pela sua palavra revelada, que é algo abominável. Vamos ler os versículos de 13 a 16 e vamos então dar início ao estudo destes versos. Leiamos Malaquias capítulo 2, de 13 a 16. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Vamos orar, queridos. Pai bendito, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, pela tua infinita bondade, pela tua maravilhosa graça, ó Deus, que nos alcançou. Certamente, ó Deus, reconhecemos a tua infinita sabedoria, Pai. Sabemos que os teus pensamentos são mais altos do que os nossos, bem como os teus caminhos são mais elevados do que os nossos, e que, ó Deus, a tua vontade certamente é o melhor para cada um de nós, para todo o teu povo. Certamente a tua vontade, ó Deus, é boa, é perfeita e agradável. Ajuda-nos, ó Pai querido, a submeter os nossos corações à tua vontade. Mesmo, ó Deus, que no nosso íntimo a nossa vontade se rebele contra a tua, que de fato o Senhor governe as nossas vidas e assim certamente seremos abençoados pelo Senhor. Cuida do teu povo, ó Deus, pastoreia o teu povo, governa o teu povo, instrui o teu povo, move, ó Deus, os nossos corações pelo teu Espírito Santo e livra-nos, ó Deus, do grande mal, que é fechar os ouvidos para a voz do Senhor e seguir as instruções do mundo mau e caído. Ajuda-nos a perseverar na tua vontade, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Os irmãos, o assunto que salta deste texto, embora não seja o único, mas certamente é o principal deles, é sobre o divórcio. Como eu mencionei, tornou-se algo extremamente comum. Nós sabíamos que há alguns anos atrás, ser desquitado, que é a expressão mais antiga, né, ou ser divorciado, era algo extremamente vergonhoso, embora hoje a sociedade encare como sendo menos vergonhoso e até algo comum a quem comemore, a quem festeje, né, e faça. Você não, talvez não sei se já viu, mas eu já observei na internet, já vi pessoas fazendo aniversário de divórcio, né, e tratando como se fosse a liberdade, a obtenção de uma carta de alforria, tratando como se fosse a melhor alternativa. E logicamente, após que acontece, todos têm este dever de demonstrar para todo mundo que estão bem, melhor pelo menos do que o de quem foi abandonado, não é? Terrivelmente nós temos visto isso com muita frequência e mais. Mas a sociedade, por meio dos meios de comunicação, tem incentivado, inclusive, que isto é tão natural e tão comum que é muito possível viver em plena harmonia estes que outrora foram cônjuges e agora são separados, com seus filhos e com seus novos cônjuges, como se tudo isso fosse uma grande e nova e bela família. O mundo, ele cultua a rebeldia para com o Senhor e certamente tem este desejo de tornar comum entre as pessoas tudo aquilo que o Senhor Deus considera abominável. Então é importante que nós voltemos a nossa atenção para a palavra de Deus, para a voz do Senhor que nos fala, exatamente para não cairmos no conto em que o mundo tem fundamentado e tem disseminado e tem apresentado a todos como sendo verdadeiro. Não é? É muito comum no meio do povo brasileiro, especialmente, que nós sejamos instruídos pelos meios de comunicação. Não é? E é por isso também que tem circulado com muita frequência o que se chama de fake news. O brasileiro, ele tem uma facilidade para receber qualquer informação sem fonte de autoridade clara e tanto acreditar como passar adiante, compartilhar como se verdadeiro fosse. E isso não é incomum com a forma em que a mídia, de forma organizada, tem massificado e intensificado o seu desejo de tratar como sendo algo normal aquilo que o Senhor Deus considera a abominação. Então vamos para as questões que estão postas no texto. Não é? Nós temos, especialmente no versículo 16, a parte do versículo 16 que diz que o Senhor odeia o repúdio, o Senhor odeia o divórcio. E a primeira questão que eu quero chamar a atenção sobre o divórcio é que, assim como nós vimos no primeiro domingo que começamos a tratar sobre esse texto, que o casamento é uma instituição divina, que foi Deus quem o fundamentou no Éden, Deus que o instituiu no Éden, nós podemos afirmar também sobre o divórcio que o divórcio não é uma instituição divina. O Senhor, ele repudia a prática. Não foi o Senhor que criou, que instituiu e que também tem aprovado a prática do divórcio. O Senhor instituiu o casamento. Mas aí vem aquela questão a partir da lei mosaica. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 24, versículos de 1 a 4, você vai encontrar Moisés instituindo uma lei que, de certa forma, regulamenta o que tinha se tornado comum no meio do povo de Israel, dentro da prática do repúdio ou da prática do divórcio. Justamente é por causa desta lei, mas no Novo Testamento, se vocês abrirem também as suas Bíblias, eu não vou ficar apresentando os textos e lendo os textos por questão de tempo, mas anote as referências e posteriormente medite novamente, dê um pause no vídeo, leia as referências e volte a sua atenção para elas. Mas você vai encontrar também em Mateus, no capítulo 19, versículos 3 a 9,
essa questão fundamentada naquela lei mosaica que havia sido instituída e sendo apresentada ao Senhor Jesus Cristo. Ora, se o Senhor Deus não instituiu o divórcio, por que Moisés ordenou que desse carta de divórcio? É preciso ter uma compreensão sobre estes textos para entendermos a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus. A lei mosaica ela foi utilizada por Deus porque a prática do repúdio tinha se tornado banal. Os homens, por qualquer motivo, se desagradavam das suas esposas e as repudiavam. E então, para evitar que estas mulheres fossem repudiadas à torto e à direito e que fossem recebidas na sociedade como tendo algum problema de ordem ética, de ordem moral, Moisés ordenou que fosse dada carta de divórcio. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo ele vai explicar muito bem no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, nos versículos de 3 a 9, que o divórcio ele é permitido exclusivamente quando há relação sexual ilícita. E entenda, é uma permissão, não por causa da aprovação de Deus, mas o Senhor Jesus Cristo vai deixar claro que é por causa da dureza do coração do homem. É uma regulamentação, não uma instituição. O que nós sabemos a respeito da palavra de Deus sobre o divórcio é que o Senhor o odeia. Invariavelmente, independentemente das circunstâncias. Ele é odioso ao Senhor, é a ruptura de uma aliança, é a quebra de um pacto, é a quebra de um voto, é perjúrio, é pecado contra Deus. Não é? Isso vai ser colocado pelo Senhor, que foi testemunha desta aliança formada entre um homem e uma mulher. Não é? Então, pastor, o divórcio ele é possível quando um dos cônjuges comete adultério? Sim, mas isso não o torna menos odioso. E preciso dizer isso a vocês, sempre que nós tratamos sobre este assunto, é algo realmente triste, mas é muito comum que quando acontece, as partes, ou pelo menos uma das partes, que é a parte que nós consideramos a parte traída, maioria das vezes ela tende a acreditar que existe uma parte inocente dentro do divórcio. Não existe. Queridos, não há parte inocente na quebra desta aliança. Existe sim uma parte que causou a ofensa, que fez e cometeu o adultério, que chegou a tornar possível o divórcio, não permitido, mas tornar possível, né? Mas os dois foram culpados. Entenda que é necessário que haja cuidado dentro de um matrimônio. Para que ele chegue ao ponto de uma ruptura, certamente o cuidado tem sido negligenciado e tem faltado o cuidado de um para com o outro para que chegue a esse ponto. Mas nós vamos ver isso mais adiante. O primeiro ponto que eu queria estabelecer aqui é que o Senhor não instituiu o divórcio e, em hipótese alguma, ele é recebido pelo Senhor de outra forma que não como sendo odioso. Sempre ele é odioso, ele é danoso. O Senhor o odeia. Isso fica muito claro. Não é da vontade de Deus. Muito claro, de acordo com o texto que nós lemos no Evangelho de Mateus. Ele tornou-se possível por causa de quê? Da dureza no coração do homem. Este é o segundo aspecto. O divórcio não é da vontade de Deus. Primeiro, ele não instituiu. Segundo, ele não se agrada nele. O Senhor não tem prazer nisso. Na verdade, a palavra de Deus vai dizer que o que Deus uniu não separe o homem. O que é recebido como tendo o Senhor Deus como testemunha é um voto extremamente importante. E nós temos descuidado certamente no que diz respeito ao dever de cumprir os nossos votos. E realmente isso causa tristeza ao Senhor. A dureza do coração motiva a prática do divórcio. E a dureza do coração é pecado. Quando nós falamos de divórcio, meus irmãos, o caminho recomendável, o caminho mais aceitável, o caminho bíblico, mesmo havendo o pecado de um cônjuge contra o outro, é a restauração, é o arrependimento, é o perdão. Veja que muitas vezes nós levamos isso em consideração pensando da seguinte forma:
é vergonhoso, eu fui traído, a confiança acabou. Isso é colocado como sendo um ponto, o clímax ali, o ponto nervoso da questão. Acabou a confiança. Então, onde não há confiança, não pode haver amor. Ora, caminho biblicamente apresentado à quebra, ao pecado, à ofensa, é o arrependimento e o perdão. Este é o caminho. Logicamente, por causa do motivo que o Senhor Jesus Cristo apresenta, na grande maioria das vezes isso não é possível. Mas por causa de quê? Do orgulho, da dureza do coração. Eu não quero, eu não posso, eu não farei isto. Este geralmente é o motivo que sustenta todo e qualquer divórcio, toda e qualquer separação. Em terceiro lugar, nós vamos encontrar, ainda com base no texto que nós lemos, que o divórcio ele é uma quebra de uma aliança que foi feita na presença de Deus, tá? Independentemente de que tenha sido feita em público, no cartório, na igreja, o que o texto nos leva a crer, levando em consideração a situação do povo de Israel, é que o Senhor ele se apresenta como testemunha desta aliança entre um homem e uma mulher. O conceito de aliança é reforçado, o conceito de pacto é reforçado quando um homem se une a uma mulher e tem um compromisso de fidelidade, um compromisso de viverem juntos uns com os outros e constituem família. O Senhor é testemunha desta união. O Senhor é testemunha desta aliança, é testemunha destes votos. O Senhor vai justamente apresentar o motivo com o qual ele não recebe a oferta da mão daquele que busca a presença do Senhor em lágrimas. O motivo que impede que o Senhor receba esta oferta é a infidelidade, é a falta de lealdade. O texto do versículo 14 vai deixar isso muito claro. Você foi desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Você foi desleal. Certamente nós vamos encontrar outro assunto aqui, que é a questão do adultério, E geralmente é o pivô da maioria dos divórcios, muito embora não seja o único argumento utilizado. Tantas pessoas têm utilizado demais argumentos, inclusive que já sabendo que o divórcio nunca é aceitável diante de Deus, mesmo tendo uma cláusula de permissão por conta da dureza no coração, há pessoas que o cometem mesmo não havendo nem a quebra da fidelidade. O motivo mais comum, o amor acabou, ou incompatibilidade de gênio, e entre outras muitas desculpas e justificativas que são apresentadas. Bem recentemente, eu acredito, essa semana, você que segue as redes sociais, nós encontramos um caso de divórcio. Um casamento pomposo, um casamento bombou aí nas redes sociais, o casal admirado por muitos, e com pouco tempo de convivência marital, eles anunciam a sua separação, o término dessa união marital, de forma bela, pacífica, ambos com fotos um com o outro nas suas redes sociais e tendo como a justificativa de que eles pudessem manter este mesmo clima amistoso e amoroso entre eles para que isso não se tornasse algo ruim, e justifica-se a separação por um motivo tolo. Embora nós não conheçamos a profundidade das questões que são postas nas redes sociais, mas perceba como isso é recebido de forma comum, normal, Mas não é. É uma quebra da aliança feita na presença de Deus. E retomando o conceito de pacto que nós temos visto, a aliança ela é vitalícia, até que a morte encerre este vínculo, até que a separação seja uma separação de fato, por causa da morte e não por qualquer outro motivo. E aí nós vamos observar a causa do divórcio. É possível que nós tenhamos preocupado tanto com quando acontece o divórcio, isso realmente se torna mais comum do que os irmãos possam imaginar. Geralmente, quando nós
pastores e presbíteros somos procurados para tratar de alguma dessas questões, é quando já não tem mais o que fazer. Na verdade, até quando já se procurou advogado, já se sabe dos seus direitos e já estão querendo mesmo assinar os papéis. Na verdade, o conselho ele é procurado pelos irmãos apenas para dizer, olha, não vai dar mais certo, a gente está desistindo e acabou. Tá? Mas o que move o divórcio, o que é o ponto que leva ao divórcio, a causa do divórcio, ela é ignorada. É um problema sorrateiro que vem minando a relação entre os cônjuges, e isso a longo prazo, até o ponto que se torne uma situação insustentável. Mas é importante que nós atentemos para isso. Perceba o que está escrito no versículo 15 e no versículo 16. Na metade do versículo 15 está escrito: portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Cuidai de vós mesmos é reforçado no final do versículo 16. Cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Se nós pudermos separar a instrução do Senhor no que diz respeito ao matrimônio, é cuidado mútuo e fidelidade. Duas coisas que são importantíssimas para o casamento. O cuidado com o cônjuge. Ora, quando nós chegamos ao ponto de um cônjuge repudiar o outro, é quando o cuidado ele já foi abandonado há muito tempo. A responsabilidade do marido como sacerdote do seu lar, como protetor, como mantenedor, estas coisas são necessárias na vida comum do lar. Da mesma forma, a esposa sendo auxiliadora, fazendo o que a palavra de Deus ordena, respeitando o seu marido, sendo o suporte do seu marido, como a própria palavra de Deus ordena, não interrompendo a vida comum do lar, tendo cuidado com as relações entre o casal, com terceiros, a forma de lidar um com o outro, a forma de falar um com o outro, as necessidades, a prática sexual entre os cônjuges, todas essas questões são apresentadas pelo Senhor. Nós temos na sua palavra instrução a respeito disso. E é importantíssimo, meus irmãos, que estes cuidados eles estejam claros na nossa mente, porque são responsabilidades que nós temos para com os nossos cônjuges. Efésios, no capítulo 5, versículo 28, vai deixar muito claro. Quem ama ao seu cônjuge, a si mesmo se ama. Cuidado é fundamental. Cuidado com o falar, cuidado com a rotina, cuidado com o coração, cuidado com as emoções, cuidado em querer o bem do seu cônjuge, em querer que o seu cônjuge melhore enquanto pessoa. Este tipo de cuidado é fundamental. A proximidade do casal, a relação de intimidade do casal, ela está vinculada a este cuidado. Grande parte dos problemas que nós encontramos no que diz respeito à separação de casais, ela gira em torno do problema no que diz respeito às relações sexuais. Né? E aí eu vou fazer uma parte aqui, que geralmente é trabalhado em questões de encontros de casais, mas o texto fala sobre divórcio e família, então é importante que os irmãos entendam isso. Tá? Mulheres, homens, eles têm uma necessidade natural de prática sexual e eles talvez demandem mais isso do que a mulher no que diz respeito ao desejo. Né? Homens, mulheres não são como nós, embora elas também tenham desejos, elas funcionam de forma diferente. Você já deve ter assistido muitas pessoas falando a respeito disso, mas isso é verdadeiro. Né? Uma mulher, ela não é estimulada quando ela está chateada com o seu cônjuge. Ela não é beneficiada na prática do ato sexual quando não há confiança no seu cônjuge, quando ela não se sente amada pelo seu cônjuge, quando ela não se sente cuidada pelo seu cônjuge. Tudo isso implica no bom andamento do matrimônio. Veja, não é uma questão
fundamental, né? Muitas mulheres queixam-se disso. O homem pensa que sexo é tudo no casamento. Não é, tá? Mas você, casal cristão, entenda, o sexo, ele é um termômetro para a vida, para verificar a saúde da vida deste casal. Em que sentido? Ora, para que ele seja benéfico para ambos, é necessário que haja, então, harmonia e intimidade. O marido não pode ser insensível nesse sentido. Ele precisa perceber quando, dentro do ato sexual, apenas ele satisfaz as suas vontades e a sua mulher é prejudicada. Isso faz muito mal às esposas, quando elas apenas são utilizadas como um objeto, isso se torna muito comum. Homens precisam estar atentos a isso. Atender às necessidades emocionais da sua esposa, cuidar da sua esposa, ouvir a sua esposa, conversar com a sua esposa. Isso é totalmente necessário. Maridos, abram seus olhos. Deus nos deu algo maravilhoso. Deu uma ovelha para que nós tenhamos que pastoreá-la e pode ter certeza, é um trabalho dificílimo, mas certamente o Senhor nos dá uma dádiva de valor incalculável. Ele fez, pense nisso, Ele criou para ser a nossa auxiliadora, porque nós estávamos sozinhos e não havia quem pudesse corresponder a nós, e o Senhor formou especialmente para nós. Isso é maravilhoso. Quando bem entendido, quando bem cuidado, o casamento ele é uma bênção de Deus. Tá? Então, queridos, não fechem os ouvidos para o que diz a palavra de Deus, que por não ter a vivência comum do lar, ou entenda-se também o que diz o Novo Testamento, o homem não pertence a si mesmo, a mulher não pertence a si mesmo, o marido pertence à sua esposa, a esposa pertence a seu marido. Não façam esse tipo de jogo de privação, de castigo, de birra entre cônjuges. Busquem harmonia dentro do lar, não deixem o seu cônjuge descoberto do cuidado, não deixem o seu cônjuge exposto à infidelidade. Tenham cuidado com isso. É importante o cuidado do cônjuge, de um para com o outro, o marido exercendo as suas funções maritais, aquele que é o mantenedor, que é o provedor, que é o cuidador, a esposa mantendo as suas funções, a auxiliadora, idônea, que ajuda o seu esposo no bom andamento da casa e de todas as coisas. Vamos cumprir as nossas responsabilidades e ter cuidado um com o outro. Não deixe que, com o passar do tempo, você lembre com saudade da época de namoro e passe a se desagradar do que você tem hoje. A verdade, com o amadurecimento e com o cuidado, cada dia que passa com o seu cônjuge, você precisa melhorar. E que com o passar do tempo você ame mais, e tenha ainda mais afeto e carinho e cuidado pelo seu cônjuge. A segunda causa do divórcio, então, tirando a falta de cuidado, e isso eu chamo a atenção dos irmãos, não sejamos descuidados uns com os outros, nos cônjuges, mas a segunda causa do divórcio é a falta de bom senso, não é? O Senhor buscava uma descendência, por isso ele institui ali a união entre Adão e Eva, e o Messias prometido viria aí dessa linhagem. Então, a falta de bom senso é acreditar que o divórcio é uma boa escolha, que optar pelo divórcio é a melhor solução, é a melhor saída, quando o ideal é o arrependimento e o perdão. Lembre-se, eu não estou tratando uma norma aqui descuidada, tá? Existem casos e casos e eles precisam ser analisados um a um. Vou citar apenas um exemplo. No caso de um casal em que o marido espanca a sua esposa, ou ameaça a sua esposa de morte, mesmo que não houvesse adultério, que eu acho muito difícil, mas o que é o correto a se fazer? Quando eu digo arrependimento e perdão,
Não estou falando necessariamente apenas de um dos cônjuges, mas de ambos. É necessário a este marido o arrependimento. No caso da violência física consumada, ele que deve arcar também com o peso da própria justiça e condenação dos seus atos, mas o arrependimento é necessário. E havendo arrependimento, o perdão também. Tá? Então, não tente generalizar, observe caso a caso, observemos caso a caso. Mas, chegando ao terceiro lugar, não das causas mais, mas agora para observarmos as consequências do divórcio, eu gostaria que os irmãos atentassem para a primeira consequência do divórcio, que é a dor na ruptura, na separação, no abandono, na quebra da aliança. Muitas pessoas acreditam que o divórcio é um processo libertador que traz alegria e regozijo ao coração dos homens. Não se engane, a grande maioria das pessoas mentem sobre isso. E mentem justamente porque isso comprova, de fato, a ferida que está no seu coração. Eles têm a necessidade de mostrar para aquele que foi abandonado, ou aquele que abandonou, que agora está melhor, está feliz. Não é? O divórcio ele é a ruptura de uma aliança. Lembre-se que quando um homem se une à sua mulher, eles se tornam uma só carne. Agora essa carne ela é rasgada. Há uma ferida que é colocada sobre aqueles que cometem tal prática. Quando eu digo as pessoas que estão buscando a prática do divórcio, eu afirmo com toda certeza, é um pecado qual o Senhor abomina e que tem as suas consequências. A dor é inevitável, a dor tanto no que diz respeito emocional, espiritual, isso é totalmente danoso para a vida do cônjuge, e a dor que é causada na igreja, na sociedade, nos filhos do casal. Então são muitos os efeitos que podem ser ocasionados por conta do divórcio. Veja, é possível que você, antes de fazer isso, é necessário, na verdade, que você observe os efeitos que o divórcio vai causar. Além de ser algo odioso e abominável pelo Senhor, mas certamente traz consequências que são terríveis, especialmente para os filhos e para o casal. Né? Uma outra consequência que deve ser observada está intimamente ligada com a criação dos filhos. Hoje nós temos muito disso, como se tornou comum, filhos que vivem em ambientes diferentes, ou são criados por pais diferentes, ou que têm meios irmãos por causa dessas uniões que se tornaram cada vez mais comuns, né, e que não há como haver uma educação bem alinhada, haja vista essa divisão. Numa casa funciona de uma forma, em outra casa funciona de outra forma, fora o conflito que surge para estas crianças no que diz respeito à relação entre os seus pais, um pai falando mal do outro pai, um pai proibindo de fazer outras coisas com outro pai, ou com a mãe. E isso causa uma profunda confusão na vida destas crianças. Certamente eles são muito prejudicados pela prática do divórcio. Isso acontece com cada vez mais frequência. A educação dos filhos no amor do Senhor, ela foi estabelecida para que florescesse dentro de um ambiente saudável de um lar cristão, de um lar temente a Deus. E o divórcio ele vem para atentar contra este benefício que o Senhor confere ao seu povo, que é o benefício da geração de filhos e certamente o benefício da criação destes filhos segundo a vontade de Deus e segundo a instrução da sua palavra. Por fim, há uma consequência que não pode ser ignorada e que está presente aqui no texto, é a quebra na comunhão, ou pelo menos um impedimento na comunhão entre a pessoa que abandona, que comete o divórcio, e o Senhor. Lembre que o texto começa no versículo 13, dizendo: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão.
E perguntais, versículo 14, por quê? Ora, por que o Senhor não aceita mais a oferta da vossa mão? Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, a qual tu foste desleal. Nós vamos encontrar no capítulo 1 o Senhor rejeitando a oferta, porque esta oferta ela não correspondia ao que o Senhor havia ordenado que fosse feito pelo seu povo. No capítulo 1, o Senhor rejeita a oferta, porque era uma oferta defeituosa. E a oferta defeituosa apresentava também que eram defeituosos tanto o povo e o seu coração, como os sacerdotes, que aceitavam corruptamente esta oferta defeituosa. No capítulo 2, o Senhor não está rejeitando a oferta por causa dela mesma, mas o Senhor rejeita a oferta por causa do ofertante. Porque este ofertante foi desleal para com o voto que havia feito, um voto do qual o Senhor havia sido testemunha. Então, há sim, eu li, eu não recordo o nome do comentarista, mas ele diz o seguinte, que o Senhor ouve com maior clareza a oração, o choro e a lamentação daquele que foi abandonado, do que ouve a oração daquele que abandona. Como se a ideia é que o choro daquele que foi repudiado impedisse o Senhor de ouvir aquele que abandona e que comete este mal. Eu entendo que é uma interpretação bem emocional e pode até fazer certo sentido, mas eu acredito que o Senhor ouve ambas as orações, mas rejeita a oferta por causa do ofertante, rejeita por causa da malignidade que tem sido cometida contra ele, da deslealdade que tem sido cometida. E aqui o Senhor está falando para com o seu povo, que eles têm chorado e têm gemido, mas o Senhor não olha mais para a oferta e não recebe com prazer a oferta da vossa mão, por causa justamente da abominação que é cometida contra o Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, que é abominável a prática do divórcio, que embora muitas pessoas tentem justificá-la, inventando N motivos, nós sabemos que desagrada a Deus. E o Senhor deixa isso muito claro. Há um episódio que nós vamos encontrar no Antigo Testamento, em Josué, no capítulo 9, em que o povo de Israel havia feito uma aliança com outra nação, um outro povo, e muito tempo depois, essa aliança que foi firmada por Josué com os gibeonitas, né, mesmo ele não tendo consultado a Deus, eles fizeram uma aliança com um outro povo sem a instrução e sem a orientação do Senhor, e firmou um pacto com este outro povo chamado gibeonitas. Mesmo o Senhor não havendo sido consultado, o Senhor ratificou esta aliança. Foi um voto. E o que acontece? Muito tempo depois, 300 anos depois, o rei Saul viola esta aliança. O rei Saul, veja, de Josué para Saul, muito tempo depois, Saul viola essa aliança que havia sido firmada mesmo sem o consentimento do Senhor. E o que acontece? O Senhor traz juízo divino sobre Israel por causa da quebra dessa aliança que havia sido feita por Josué. A questão que nos chama a atenção nesse episódio do Antigo Testamento é que o Senhor, embora nós talvez não levemos em consideração a seriedade dos nossos votos, o Senhor leva em consideração. Sempre que eu trago a palavra em momentos de casamento, de união matrimonial, eu faço muito lembrar disto. Há um compromisso firmado na presença de Deus e do seu povo. Um compromisso, um pacto, uma aliança que tem como base a promessa de que haverá respeito, amor, cuidado. E isso geralmente é apresentado com votos, né, que dão a entender que, independente das circunstâncias, na bonança ou na dificuldade, de que haverá
fidelidade e cuidado das partes um para com o outro. Nós não podemos ignorar de que esta aliança ela é firmada na presença de Deus. É algo sério para o Senhor. Muitos casais cristãos certamente encontram aí, em alguns momentos, o dever sendo colocado e levantado, né? Certamente você já teve uma crise no seu casamento, já teve uma confusão, já se chateou com o seu cônjuge, mas aí tem que ser lembrado. Eu fiz o compromisso com o Senhor. Certamente é um dos motivos para que o casamento cristão ele permaneça de pé. É um povo que teme a Deus e ama a vontade de Deus e a glória de Deus mais do que a si mesmo, mais do que a sua própria vontade, mais do que o seu próprio bem. É um povo que vai lutar para que a vontade de Deus prevaleça no seu meio. Isso é totalmente necessário. Apresentar aqui a última consequência do divórcio. No texto, nós vamos encontrar uma expressão que chama a atenção no versículo 16, onde o Senhor Deus diz que odeia o repúdio e vai colocar mais esta expressão, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Alguns comentaristas eles vão associar a prática do divórcio como sendo um ato de violência. Violência contra o cônjuge, violência contra os filhos, violência contra a sociedade. Embora seja possível entender também que o Senhor odeie tanto o divórcio como a violência. Muitas vezes eu já me perguntei sobre isso, em casos de casamentos e famílias, sobre o aparente silêncio a respeito dessa questão que hoje se tornou tão popular, que é quando se fala de violência contra a mulher. Não é que a Bíblia não fale a respeito disso, é que isso é tão absurdo dentro das instruções de amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, que deve ser compreendido como intrínseco ao casamento a não violência. E comparado ao repúdio está a violência. Como se o ato de um homem agredir fisicamente a sua esposa fosse equivalente ou semelhante ao divórcio, porque ele não cuida de si mesmo. Ele quebra os seus votos, o voto de cuidar, de proteger, de amar. Ele age contra o Senhor, também é uma quebra dos votos que são firmados perante o Senhor. Mas sim, a prática do divórcio, a prática do repúdio é também um ato de violência de um cônjuge para com o outro e certamente para com seus filhos, para com a sociedade, para com o povo de Deus. O divórcio ele não é instituído por Deus, ele não conta com a aprovação de Deus, ele é danoso para o casal, é danoso para os filhos, é danoso para a sociedade. Torná-lo como algo comum, embora, não sei se você sabe, mas é até defendido como uma bandeira na conquista, uma conquista do movimento feminista, que é tornar possível o divórcio, como se fosse uma vitória feminina, abandonar o seu cônjuge. Nós, da Igreja de Cristo, não podemos olhar com bons olhos esta prática. Lembre-se novamente que grande parte do fundamento para todo e qualquer divórcio eu não era feliz, eu preciso olhar mais para mim mesmo. Não era o que eu imaginava, não era o que eu queria. Quando o Senhor Jesus Cristo fala de dureza no coração, é justamente isso. O que move o divórcio é eu. Quando nós nos unimos no matrimônio, não existe mais isso. Ambos formam uma só carne. O bem não é o meu bem ou o teu bem, é o nosso bem. O sustento não é o meu sustento ou o teu sustento, é o nosso sustento. O futuro não é o meu futuro, a carreira não é a minha carreira, ambos se tornam um só. Então nós devemos trabalhar juntos, cooperar um com o outro, para que de fato essa união seja vivenciada e os benefícios dessa união sejam desfrutados. Quais são os impactos positivos disto para a vida da igreja?
Uma família que vive conforme a vontade de Deus, que cria os seus filhos. E veja bem, não é apenas uma questão de ensinar normas aos seus filhos, mas é dar bom testemunho dentro de casa. Lembre-se que o casamento ele é um testemunho da relação entre Cristo e a sua igreja. Então, um marido que ama a sua esposa, uma esposa que é submissa ao seu marido, eles dão testemunho de Cristo dentro dos seus lares. Quando os seus filhos leem o texto de Efésios, no capítulo 5, e veem essa relação, eles conseguem perceber um homem temente a Deus tentando imitar ao seu Senhor no que diz respeito ao cuidado da sua igreja que ele tanto ama. Mas ao filho cristão que vê dentro do seu lar totalmente o contrário do que Cristo ensina, a violência, palavras de baixo calão, o repúdio, a competição, todas essas coisas dentro do seu próprio lar, isso é um atentado contra a mensagem do Evangelho. Mesmo que ela seja ensinada, o filho vai olhar para o casal e vai pensar, eles são hipócritas, eles estão mentindo. Não é isso que eles creem ou professam crer. Em última análise, o matrimônio ele aponta para a glória de Deus e aponta para a relação entre Cristo e a sua igreja. É um testemunho evangélico do que o Senhor tem feito por nós. E por fim, quando falar de divórcio, lembrar necessariamente dessa relação entre Cristo e a sua igreja. A parte ofendida geralmente é aquela que tem maior dificuldade no que diz respeito ao perdão. Mas sempre pense nessa relação. Se Cristo não nos perdoasse as nossas ofensas e nos abandonasse, como estaria a igreja hoje? Cristo, ele toma a vergonha da igreja, ele pega o pecado da sua igreja e carrega sobre si. Aquele que não tinha pecado, perceba, o pecado não é dele. E é o que os homens dizem, mas não fui eu quem pequei, foi ela. Cristo faz isso, o pecado não era dele. E a vergonha, eu vou andar com essa vergonha, pastor, eu vou conviver com essa vergonha, as pessoas vão olhar para mim na rua, eu vou ser chamado disso ou daquilo, e Cristo, santo, que os anjos cobrem o rosto para não contemplar a sua face, ele humilhado com o pecado sobre si, andando como se culpado fosse, sendo pendurado no madeiro como se culpado fosse por causa da sua noiva. Ora, se você quer parecer mais com Cristo, lembre-se, é um padrão extremamente elevado, mas é o nosso dever enquanto servos, perdoar, mesmo se injuriado fôssemos ou formos, perdoar, andar mais uma milha, cuidar, amar. Não é uma questão da nossa própria honra ou da nossa própria glória, mas é uma questão que envolve a glória de Deus. Evitemos a dureza do coração, fujamos do ego, fujamos deste conflito de vontades e busquemos juntos, marido temente a Deus, esposa temente a Deus, busquemos a glória de Deus nos nossos lares, ensinar o Evangelho aos nossos filhos e certamente desfrutaremos da bênção do Senhor. Você que tem pensado em divorciar, não faça isso. Você que tem pensado em abandonar a sua esposa, lembre-se dos votos que você fez na presença do Senhor. Você que tem colocado N motivos para abandonar o seu cônjuge, olhe para dentro de si honestamente e veja tantas vezes que você falhou com ele. Não existe parte inocente no divórcio. O casamento é um ambiente de perdão, reconciliação. Lembre-se, o casamento não é sobre a tua própria glória ou felicidade, mas é sobre a glória de Deus. E se glorificarmos a Deus em nossos lares, certamente desfrutaremos da bênção e do cuidado de Deus sobre as nossas famílias. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, da nossa igreja, do povo que tem congregado na nossa igreja, servido ao Senhor, que tem sido assediado com esses costumes modernos, que nós possamos submeter os nossos corações ao Senhor, tendo a certeza de que é o melhor para o povo de Deus, é melhor para a sua igreja. Que o Senhor nos abençoe
e nos guarde durante toda essa semana.